Quando nós falamos aqui do contrato de troca ou permuta, eu estou falando sim, a troca ou a permuta é o contrato efetivo pelo qual as partes se obrigam a dar uma coisa para receber outra que não seja dinheiro, tá? Falou em dinheiro, é compra e venda, né? A partir do momento que não seja dinheiro, eu estou falando de troca ou permuta. Esse contrato, gente, guarde isso, que é importante para a prova da OAB, ele difere da compra e venda, apenas porque nesse contrato a prestação de uma das partes perdeu, né? Não consiste na entrega do dinheiro. O contrato de troca ou permuta, ele perdeu a importância historicamente com o surgimento da moeda. Lá no passado tudo era troca, né? Troca, permuta. Com o surgimento da moeda, o dinheiro, nós deixamos de usar esse contrato e passamos a usar o contrato de compra e venda, o mais utilizado. As coisas deixaram de ser permutadas, né, por outras e passaram a ser trocadas por dinheiro. Surgindo assim, gente, o compra e venda se tornou o contrato mais efetivado, mais feito, mais usado no mundo, não só no Brasil, né? O objeto desse contrato de troca ou permuta, eu quero trazer para você, é trocar. Hein? Pode ser bens imóveis e por bens móveis, um exemplo. Então eu troco uma casa por um carro, 2 carros, 3 carros, tá? Então eu posso fazer isso. Imóvel por imóvel, bens móveis por bens móveis, isso é muito comum com carro, né? Coisas corpóreas por coisas incorpóreas, então o objeto da troca, da permuta se caracteriza por essas informações importantes. Qual que é a característica importante do contrato de permuta ou troca? É um contrato bilateral, a prova da OAB adora perguntar as características do contrato, daquele contrato, cai muito esse contrato, então é um contrato bilateral, oneroso, consensual, comutativo, não é solene, ele pode ser solene, caso da transação imobiliária por escritura pública, né, acima de 30 salários mínimos. Mas em regra não é solene, ele pode ser, mas não é solene. É um contrato chamado de contrato impessoal e a execução é imediata ou diferida, tá? A relação com a compra e venda, a troca, a permuta se difere da compra e venda pela forma de pagamento. Então, se a prova da OAB perguntar isso na vida prática, para a gente guardar isso, qual que é a diferença do contrato de permuta ou troca? Ele se difere exatamente na forma do pagamento. Pode ocorrer até o pagamento em dinheiro, tá? Sem caracterizar a permuta, salvo se representar mais de 50% do pagamento. Então essa informação é importante, hein? Pode ocorrer o pagamento em dinheiro, sem descaracterizar a permuta, tá? Salvo se representar mais de 50%. Então, se eu dou um bem mais 50%, até 50%, continua sendo um contrato de permuta, de troca. A partir do momento que o pagamento em dinheiro nessa transação imobiliária seja superior a 50%, eu deixo de chamar de permuta, troca, e passo a chamar de compra e venda, tá bom? Aplique-se a permuta, aplique-se sim, as disposições referentes à compra e venda. Então, o contrato de troca e permuta, eu vou usufruir de forma subjetiva, de forma subsidiária, do contrato de compra e venda também. O Código Civil, gente, ele reserva apenas 2 modificações, tá? Salvo dispositivo em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento de troca. Então, lá no contrato de compra e venda, quem paga as despesas é o comprador, correto? Na permuta, meio a meio. Até em relação a uma casa, um carro, meio a meio. A despesa vai ser dividida pela metade, tá? Com o instrumento de troca. Outro ponto que pode ser fatal aí também, uma informação importante. É anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes ou do cônjuge alienante. Isso é para evitar fraude, né? Ah, eu fiz uma troca com meu pai. Eu dei um carrinho para ele, o carro vale 2 mil e ele me deu a casa de 500 mil, 1 milhão. Então, isso é uma fraude, né? Então, é uma fraude escancarada. Então, é anulável essa troca, tá? Então, o direito ele fica muito em cima disso. O prazo para anular a permuta é decadencial. Isso também cai na prova, tá? Decadencial é de 2 anos, artigo 179 do Código Civil. E eu quero trazer para você que são válidas as permutas de coisas futuras, que resolve, sim, o contrato aleatório pela regra dos artigos 458 e 450.